Aleluia. Graça e paz, igreja. Conquistando cidades e nações. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar. O Senhor me deu uma palavra para mim ministrar. Nós vamos ministrar uma palavra tão pequenininha, mas se nós colocarmos em prática ela, nós vamos conseguir muitas coisas. Uma palavra tão fácil de nós falarmos, de nós ministrarmos, de nós cobrarmos, mas é uma palavra muito difícil para colocar em prática. E a palavra fé. Desde lá do Brasil, o Senhor tem ministrado sobre isso para mim. Tem colocado em meu coração essa palavra. E hoje eu louvo o Senhor para que eu pudesse trazer para a igreja. E eu li uma frase, eu até anotei aqui, eu quero dizer para vocês antes de ler o versículo. É a fé que dá ao homem o ímpeto indispensável para agir e o entendimento para perseverar. Queridos, é através da fé que o homem é ativado para agir e receber o entendimento para perseverar. E é isso que eu quero falar com vocês. Abra a tua Bíblia em Romanos 5, do versículo 2 ao 5. Porque obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriemos na tribulação. Sabemos que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Essa palavra, queridos, fala que a tribulação, ela produz a fé em nossos corações. E também fala que ela não nos desaponta. Vira para o seu irmão, eu quero começar aqui. Você entre nessa palavra comigo. Vira para o seu irmão e fala com ele assim: se eu e você perseverar, o Senhor não te desapontará. Amém? Queridos, e nós temos exemplo de como perseverar na palavra. Lá em Hebreus 12:1 fala de um modelo de perseverança, que nós devemos imitar essa palavra. Exemplo de perseverança é o nosso Cristo. A Bíblia fala que Ele, no meio da alegria, Ele desejou a descer, a passar pela cruz, para que eu e você não se desanimasse, para que eu e você perseverasse. Então esse é o exemplo que eu e você tem para olhar e falar: Senhor, eu preciso perseverar, eu preciso olhar para o autor e consumador da minha fé, e é nele que eu vou conseguir perseverar. E queridos, o que o Senhor ministrou no meu coração é que a fé sem perseverança não faz com que eu e você atinja as nossas promessas. Não adianta só eu e você ter fé e não perseverar. Não adianta eu e você só ter a promessa e não ter fé e não perseverar, porque senão nós não vamos conquistar essa promessa. Em Hebreus 11, ele dá toda a extensão de informação sobre fé. E deixa bem claro que sem fé é impossível agradar a Deus.
Sem fé, queridos, eu e você não agrada ao Senhor. Nós não chegamos até Ele. Nós não fazemos com que Ele olhe para nós e sinta prazer. E a fé, ela é a certeza das coisas que esperam e a convicção de fatos que não se vê. É a fé que dá confiança, uma confiança inabalável em Deus, para que eu possa perseverar. E se eu e você obter essa fé, se nós temos a fé faz com que eu e você seja dependente de Deus. E o primeiro tópico que o Senhor me deu fala assim: a fé e a perseverança produz o crer sem ver. E aí você pode olhar para mim e falar assim: pastora, mas fé não é crer? Ter fé não é você esperar aquilo que você não vê, mas ter convicção de que ela vai vir, que ela vai chegar? Não é crer? Nem sempre, queridos. A fé leva eu e você a crer sem ver, mas muitas vezes na prática não funciona assim. E lá em João fala sobre isso. Lá em João 20, 29 diz assim: disse Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Queridos, aqui os discípulos foram até Tomé e falaram: Tomé, nós vimos o Senhor. E Tomé falou assim: não, só se eu tocar nas marcas, só se eu ver ele tocar, assim eu vou crer. E quando Jesus foi ter com ele, o Senhor fez: vem aqui, Tomé, coloca o teu dedo aqui. Queridos, infeliz é a pessoa que precisa ver para crer. A pessoa que ela precisa tocar para ver. E o que eu vejo hoje, que nós podemos contemplar, é que muitas vezes nós estamos nessa situação. Nós dizemos até que temos fé, dizemos até que cremos, mas quando é para provar isso, nós não conseguimos. Muitas vezes nós entramos aqui, você ouve que Deus pode fazer na tua vida, que Deus pode transformar, mas nada muda. Eu e você, nós não acreditamos. Eu e você precisamos ver que o Senhor está dando a comida, mas nós não cremos que Ele pode prover. A gente só acredita quando nós vemos o fato acontecido. E isso precisa mudar. A nossa fé, a nossa perseverança precisa fazer com que eu e você crê sem ver. O Senhor deseja isso da igreja. A igreja precisa começar a receber, a viver isso mais. Isso está muito longe da igreja hoje. O crer sem ver. Porque é muito fácil, queridos, hoje eu e você dizer que nós temos fé, dizer que nós temos o Deus que cura, o Deus que transforma. Mas quando nós estamos na situação, aí o negócio pega. Não é fácil nós praticarmos a fé, porque os nossos olhos canais estão mais abertos do que os olhos espirituais. E aí nós precisamos, temos a dependência de tocar, de ver, e achamos que isso é fé, mas não é bem assim que o Senhor quer. A Bíblia fala lá em Mateus 13:58: e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Isso significa, queridos, que nós precisamos crer em Deus, na tua palavra. Esse versículo aqui, o Senhor fala que quando ele estava voltando de pregar sobre o reino do céu, ele chega na cidade dele e ele começou a falar, mas as pessoas que estavam lá, elas não acreditaram que ele tinha esse poder. Então ali ele não fez muitos milagres. E hoje nós podemos contemplar o porquê que não acontece muito milagre no nosso meio. Porque talvez demora muito para chegar o milagre, porque a incredulidade tem reinado no nosso meio cristão. E o Senhor deseja que nós
que a fé e a perseverança produzem em nós o crer sem ver. Quando eu e você fechar os olhos naturais, os olhos espirituais vão abrir, e aí nós vamos começar a viver a fé, que é a dependência de Deus. Um cego, ele tem total dependência daquele cachorro que leva para lá e para cá. E o Senhor deseja que nós sejamos como esse homem cego, carnal, mas que nós possamos abrir o espiritual e deixar Deus guiar, Deus levar até onde Ele tem um propósito. E o segundo tópico que o Senhor me deu fala: a fé e a perseverança faz com que eu e você tenham uma ação, sem ver o que tem pela frente. E o grande exemplo para nós é Abraão. A palavra de Deus diz lá em Gênesis 12:1, diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Eu te mostrarei. Queridos, devemos olhar e observar para esse versículo. Aqui fala no futuro. Eu te mostrarei. Não era aquela hora, não era naquele momento que o Senhor ia mostrar. Isso é andar por fé. Isso é ter fé. E pela fé Abraão, sem chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde iria. Hebreus 11:8. Queridos, nós precisamos entender e saber que tudo isso vai acontecer. Aqui o Senhor estava dando o primeiro chamado para Abraão. O Senhor foi ter com ele e falou: Abraão, sai e vai para a terra que eu te mostrarei. E o que acontece conosco é que Deus fala para nós: filho, sai. Filho, deixa essa situação e vai para onde eu estou mostrando, para onde eu vou te mostrar. E o que a gente quer é na hora. Nós fechamos a cara e nós não queremos ir, porque o estranho, o sem ver para nós é o medo. Dá medo fazer, então nós não fazemos, nós não saímos, nós não conseguimos desenvolver, andar por esse chamado, porque nós não andamos pela fé. E aqui Abraão mostra que ele andou. Abraão é um exemplo disso. E Deus faz uma promessa ali: Abraão, sai da tua terra, dessa terra, do meio da tua parentela, e vai para lá. Queridos, Deus queria prosperar Abraão, levar ele em outro nível. A palavra do Senhor fala que Abraão, ele era estável, ele era um homem rico. Ali estava muito bom para ele. Vocês sabem dessa história. Ali era estável para ele. Mas o Senhor, ele não pede nada que não custe para nós. Abraão é o pai da fé. Mas para que Abraão chegasse a esse nível, Abraão tinha que passar por alguma situação. Talvez eu e você chegamos aqui com promessas de ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, e nós queremos para hoje, mas nós não entendemos que até o Senhor levar a essa promessa há uma caminhada de fé. Você acha que Abraão, que Deus iria fazer com que Abraão fosse o pai da fé se ele não passasse por experiências? Você acha? Não. O Senhor não dá nada, queridos. O Senhor não vai te dar nada se você não experimentar primeiro para você ser. Eu não posso ministrar a cura se eu não for ser curada. O Senhor não vai me dar um prédio se eu não consigo administrar uma casa. Então, para chegar até a promessa que Deus tinha para Abraão, Abraão teve que dar passos de fé, teve que ter uma ação. Queridos, isso que significa o quê? Que se Deus te prometeu que Ele vai te prosperar, Ele vai te prosperar.
Se Deus prometeu que você vai ser curado, você vai ser curado. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos ter ação, mover para que isso aconteça. E isso tem que partir de uma escolha. Abraão, ele teve que escolher de deixar o conforto dele para viver o que Deus tinha. E muitas vezes isso não acontece. Queremos receber, queremos ser, queremos ter, mas nós não queremos abrir mão para nós ser e termos aquilo que Deus prometeu. Porque era cômodo Abraão ficar. Mas querido, Deus sabia o que era melhor para Abraão. Deus queria levar ele num nível maior, que ali ele não ia conseguir. E assim o Senhor faz conosco. O Senhor promete, o Senhor faz, mas Ele quer que eu e você estejam em uma ação. Nós precisamos fazer uma ação e Deus vai reagir a essa ação. Nós precisamos mover o coração de Deus. Mas para mover o coração de Deus, eu e você precisamos escolher a aceitar a proposta do Senhor. Nós gostamos de cobrar, de ensinar, de até ministrar, mas nós mesmos não temos experiência. Sabe por quê? Porque nós não queremos sair do comodismo. Você imagina Abraão, seu pai da fé, mas ele nunca experimentar disso. Assim o Senhor faz conosco. Mas nós precisamos abrir mão, queridos. Eu e você precisamos abrir mão daquilo que não tem deixado eu e você tocar na promessa. Eu e você temos que começar a abrir mão do pecado. Eu e você temos que começar a sair daquilo que faz eu e você corromper. Porque talvez aonde Abraão estava, ele não ia sair dali. Porque eu e você sabe bem como é família. Eu e você sabe muito bem quando tem dinheiro no bolso. Eu e você sabe muito bem quando nós estamos estabilizados. Mas Deus não quer que eu e você estejamos estabilizados sem a mão e a bênção dele. 25 anos se passou para que Abraão recebesse a promessa. Isso significa que Abraão perseverou. E eu e você chega aqui, o Senhor promete, o Senhor dá a bênção, e você sai daquela porta e você já quer receber. E se não acontece, você quer ter apostatado a sua fé, abrir mão do Senhor, porque nós queremos o hoje e não pagar um preço, abrir mão para nós recebermos a promessa. E nós precisamos fazer com a nossa fé e perseverança produz essa ação em nós. Nós temos que crer na palavra, pela palavra. Somente Abraão creu na palavra e ele obedeceu ao Senhor e saiu e foi para a terra que o Senhor ia mostrar. E nós não queremos fazer isso. Nós queremos só sair do lugar se nós temos a certeza que vai dar certo. Eu e você abrem mão só de uma coisa se você tem outra já em vista. E com o Senhor não é assim, queridos. Se eu e você quisermos provar da promessa do Senhor, nós precisamos começar a fazer por onde? Nós queremos um casamento bem sucedido? O Senhor te prometeu um homem segundo o teu coração, segundo o coração de Deus? Então abre a mão de um relacionamento de pecado. Deus prometeu uma família restaurada? Então abre mão de você viver lá dentro corrompido. Deus prometeu de você ser um homem segundo o coração. Então pare de ser preguiçoso e comece a orar, a pagar um preço, abre mão da televisão, abre mão daquilo que tira para você receber a promessa do Senhor. Nós queremos ser e ter, mas nós não queremos abrir mão do nosso comodismo. Sabe por quê? Porque nós não temos fé. Só falamos dela, mas nós não temos a fé que é necessária, que produz a perseverança para nós conquistarmos. Porque quando é conosco, a situação muda. Nós queremos desistir. Nós queremos ir para o Egito, voltar para trás.
E o Senhor não tem isso para nós. Nós precisamos perseverar, crer que o Senhor vai fazer, porque Ele prometeu e Ele é justo para cumprir, Ele é fiel para cumprir. Mas nós deixamos, abrimos mão, porque é difícil sair onde nós estamos. É cômodo, queridos, é cômodo eu viver no pecado, é gostoso eu não ter uma vida de compromisso, é gostoso eu dobrar o meu joelho quando eu quero, eu orar quando eu quero e ainda quero ser usado. Mas, igreja, o Senhor não quer mais que nós ministramos, o Senhor não quer mais que nós falamos, mas o Senhor quer levar a igreja a viver a essa fé que nós proclamamos, mas que quando chega a circunstância, eu e você não cremos e damos o que vale. Nós não queremos, o Senhor não quer mais isso. Nós precisamos começar a viver o sobrenatural de Deus. E para isso nós precisamos agir, fazer, conquistar, descruzar os braços, trabalhar, suar, abrir mão do seu tempo, sim. Abrir mão das coisas que te faz te corromper, que você sabe, que eu sei o que faz, para começar a conquistar a promessa do Senhor. Perseverar, nós temos que perseverar, igreja. A fé e a perseverança faz com que eu obedeça em tudo que Deus mandar. E esse exemplo eu tirei de lá, de Hebreus 11:7, que fala assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família. Preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Em Gênesis 6:22 fala assim: assim fez Noé, conforme tudo o que Deus mandou. Vira para o seu irmão e fala assim: tudo. Noé fez tudo o que Deus mandou. Aleluia. Queridos, parem para pensar. Até o momento não tinha chovido na terra, nunca caiu uma gotinha de água. E o Senhor chega a Noé e fala: Noé, vem aqui, você vai fazer uma arca, um barco. E o Senhor começou a dar medidas, material que Ele queria que colocasse. Tudo ali o Senhor explicou para ele. E ó, Noé começa a anunciar isso. Queridos, você imagina que loucura que foi? Imagina eu e você saímos ali fora e falar: queridos, eu vou fazer uma arca agora, e o Senhor deu até a medida para mim, o material que eu preciso passar por dentro, fazer da medida que tem que ser feito, porque vai acabar o mundo, o dilúvio. E eu e você precisamos ser salvos. E Noé começou a pregar isso, queridos. Você imagina a situação que Noé estava ali, sendo que nunca tinha visto chuva, nem ele mesmo, e ele teve que anunciar isso. Imagina as pessoas menosprezando ele. E muitas vezes, querido, o Senhor não está te pedindo um barco, mas muitas vezes o Senhor é com você ali na oração ou na igreja, e o Senhor ministra para você. Algumas coisas o Senhor começa a te dar a diretriz, o Senhor começa a te dar um padrão. E muitas vezes, querido, nós não fazemos como Noé fez. A Bíblia fala que ele fez tudo segundo o que Deus mandou fazer. E nós estamos assim, ouvindo que o Senhor fala para nós, mas nós não estamos fazendo conforme tudo o que Deus manda. Nós até fazemos o barco, mas na medida que nós queremos fazer, do material, da qualidade que eu quero fazer, na hora que eu quero fazer. E aí sabe o que acontece? Quando vem a tempestade, nós arrebentamos, nós afundamos, porque nós não estamos com a medida que o padrão que o Senhor estabelece através da palavra dele.
Noé, a Bíblia fala que veio a tempestade. E 40 dias, 40 noites, a arca ficou ali, não afundou, não entrou uma gota sequer ali dentro. Sabe por quê? Porque Noé fez tudo conforme Deus mandou. E na nossa vida não tem sido assim. Nós temos ouvido a diretriz, o padrão que Deus dá, mas nós não fazemos conforme o padrão de Deus. Sabe por quê? Porque nós damos ouvido o que as pessoas vão pensar. Nós começamos a ceder à promessa de Deus para começar a agradar aquele que está ao nosso lado, que está carnal e que não entende as coisas do Espírito. E aí eu e você cede e não fazemos a medida do que o Senhor pede. Por isso que nós, quando vem a tribulação, vem a dificuldade, eu e você estoura. As nossas madeiras começam a inchar, os pregos começam a sair, e eu e você se afunda, porque a medida e o padrão não está com a qualidade que Deus deu através da palavra dele. Muitos de nós achamos que estamos obedecendo a Deus, mas na verdade nós não estamos obedecendo, nós estamos nos enganando. E nós não estamos fazendo a vontade do que Ele deixou aqui para nós. Porque nós estamos dando ouvido muito mais do que as pessoas acham a nosso respeito, do que viver o que Deus tem. Nós estamos, querido, numa sociedade conforme Noé viveu. A sociedade estava corrompida, os princípios já eram. Nós estamos assim. E o Senhor tem colocado, estabelecido o padrão para nós: santidade, intimidade com Deus, renúncia. Mas quando eu e você saem ali fora, isso sai fora do padrão da sociedade. E aí eu e você se corrompe. Nós ouvimos o que o povo fala. Sabe por quê? Porque é mais fácil agradar o homem, porque ele está ali vendo, ele está te tocando, ele está junto. Mas aí, Deus. Não, queridos, nós precisamos começar a andar por fé. Mocidade, o Senhor dá um padrão para você. Santidade. Sexo antes do casamento é pecado. Vida de prostituição é pecado. Relacionamento sem ser casado é pecado. Mas aí, eu e você não conseguimos abrir mão dessa vida. Eu e você, jovem, não conseguimos casar mais virgem. Sabe por quê? Porque o padrão do mundo acha que isso é loucura. E eu e você cede isso para viver a vontade da maneira que o mundo quer, e não o padrão que Deus deixou. Nós precisamos começar a obedecer a palavra de Deus. Ser radical, sim, para o pecado. Ser radical, sim, para situações que fazem eu corromper com o Senhor. Para que quando vir a tempestade e circunstâncias, eu e você não seja abalado. Que a tempestade não entre no nosso barco. Que a água não entre e comece a sujar, trazer lama. Mas para isso não acontecer, queridos, eu e você precisamos estar na medida que Deus dá. Usar a madeira que Deus deu para Noé. Usar o betume, aquilo que ele passou ali por dentro. Nós precisamos começar a viver isso. A igreja hoje não está vivendo mais esse padrão. A igreja hoje, eu não estou conseguindo mais viver nesse padrão. Sabe por quê, queridos? Porque nós vivemos uma sociedade que tudo se corrompeu, que tudo é normal. E eu e você acabamos tendo vergonha de viver aquilo que Deus tem dado, por causa da falta de fé que Deus ia trazer a chuva no caso de Noé. Nós precisamos começar a se despertar como igreja, queridos. Nós precisamos começar a viver. Você entra aqui na igreja e é falado de célula, é falado de discipulado, e eu e você entra e sai amarrado, e não querendo estar dentro desse barco.
da visão que o Senhor tem dado. Mas não é isso que o Senhor quer. Ele quer que você entre aqui, que você ouça que precisa abrir mão dessas coisas. Ele quer que você entre aqui e ouça tudo aquilo que for ministrado, e quando você sair de lá, você tem a convicção que você vai vencer, que o Senhor fará por você, que você tem que obedecer o que é falado, o que é ministrado pelo seu líder, pelo seu pastor, e não, querido, ser mentoreado por outras pessoas. Noé aqui, ele foi só mentoreado por Deus. E imagina se Noé não tivesse feito, queridos, a família dele estava perdida. E eu quero dizer para você que é assim comigo e com você. Quando eu e você não obedece à palavra do Senhor, aquilo que Ele deu, o padrão que Ele estabeleceu, a sua família, as pessoas que estão mais perto de você, elas também vão ser atingidas, porque elas dependem de você. Você é o canal que o Senhor colocou para construir essa arca. É você que Deus escolheu para dar um padrão, para que você estabeleça para a sociedade, e não a sociedade estabelecer um padrão para você. Igreja, o Senhor quer que eu e você saia dali, e eu e você, mesmo sendo só nós, o Senhor quer que nós vivemos, porque quando vir a tempestade, é nós que vamos ser salvos, é nós que vamos ser libertos, nós que vamos conquistar o céu. Nós não devemos dar mais lado para Satanás, nós não devemos mais olhar o padrão que a sociedade dá, mas viver conforme o querer e o padrão de Deus. Assim eu e você vamos conquistar. Vamos parar de nos enganar e dizer que nós estamos obedecendo a Deus, mas nós não estamos. Nós estamos fazendo de qualquer jeito a arca, fazendo o reino de Deus de qualquer jeito. Nós não devemos fazer isso. Temos que ter fé que o Senhor vai nos ajudar, que o Senhor vai nos honrar, assim como honrou Noé e a sua família foi salva. O Senhor quer nos honrar. O Senhor quer levar a igreja a viver pela fé. O Senhor quer que a igreja viva esse desafio, queridos. Em 2 Coríntios 5, 7 fala assim: porque andamos por fé e não por vista. Em 2 Coríntios 4, 18 fala: não atentamos nós nas coisas que se vê, mas nas que não se vê, porque as coisas que se vê são temporais, e as coisas que não se vê são eternas. Eu e você somos chamados para andar na fé, para caminhar de fé. Cristão é para andar na fé, é para viver a fé. Nós temos que atentar à situação. Aqui Paulo, ele estava dizendo assim, mais ou menos, ó: vocês vão querer a viver pela circunstância que vocês estão vivendo, ou vocês vão querer começar a viver a circunstância, na circunstância com Deus? Aqui Paulo estava pregando ao Corinto assim: ei, não vamos olhar para a nossa circunstância. Paulo não está me ensinando a ignorar, queridos, porque eu não estou querendo que você ignore o seu problema, mas eu quero dizer para você que você tem que olhar diferente para o seu problema, de saber que Deus está com você, que Deus irá fazer, que Deus irá trazer a prosperidade, que Deus irá trazer o conforto, que Deus irá trazer as promessas do Senhor. É isso que Paulo estava querendo falar para a igreja. Ei, nós não temos que andar por vista, não, temos que andar no crer. E talvez você entrou aqui contemplando muita situação na sua vida: desemprego, perseguições, problemas sem solução, que você olha e fala: meu Deus, amanhã é segunda-feira e eu tenho que trazer uma solução para isso. Talvez você chegou aqui desesperado, olhando para a sua circunstância. Os seus olhos só estão na circunstância, mas o Senhor quer dizer para você que não olhe para a circunstância, mas olhe para Ele. Olha, porque Ele é o consumador da sua fé. É Ele que vai te levar a você conquistar, é Ele que vai prover, é Ele que vai te dar a solução. Porque quando eu e você começa a olhar diferente, encarar diferente, queridos, as coisas começam a se tornar diferentes. Porque se eu olhar para o meu problema hoje, para a minha situação financeira, para a situação na minha casa, eu choro. Mas se
de fé, queridos, de fé e não por vista. Andemos por fé e não por vista. O impossível não pode ser surpresa para a igreja. Isso me entristece porque eu tenho visto, às vezes eu olho no Facebook ou eu vejo alguém falar: pastora, hoje aconteceu um milagre. Glória a Deus por isso, queridos. Mas nós não temos que estar surpresos, porque quem está no Espírito tem que viver as coisas do Espírito. Eu e você temos que começar a surpreender quando eu e você não conseguir viver mais isso. E a igreja está surpresa com o que Deus pode fazer. Sabe por quê? Porque nós andamos na carne e não no Espírito. O impossível, o sobrenatural não pode ser mais natural para nós. Tem que ser natural para nós. O milagre, a cura tem que ser dia a dia para nós. E o que eu vejo hoje é que nós ficamos espantados, porque glória a Deus, hoje teve um milagre. Não, querido, todos os dias, na casa daquele que tem fé, tem que ter um milagre, um sobrenatural. Nós temos que começar a ficar indignado que uma vez por semana alguém aceita Jesus. Nós temos que começar a ficar indignado que uma vez o sobrenatural acontece. Não, igreja, o sobrenatural tem que ser natural para nós, todos os dias acontecer. Mas isso só vai acontecer quando eu e você a começar a andar no Espírito. Porque as coisas do Espírito vêm quando eu e você estamos no Espírito. E o sobrenatural é só para aqueles que vivem no Espírito. Se não está acontecendo um milagre, se não está acontecendo o sobrenatural, querido, se preocupe. Se preocupe. Porque talvez você ou eu esteja vivendo no carnal. Aí o sobrenatural não vem. Porque aonde que eu posso ir, aonde eu posso tocar, aonde eu posso fazer, isso é o natural. O Senhor não vai fazer. Agora o impossível, isso só acontece quando o Senhor faz. Isso só acontece para aqueles que estão no Espírito, para aqueles que estão debaixo da autoridade do Senhor. Nós temos que buscar essa perseverança. Qual é o seu problema hoje? Aonde eu e você estamos com dificuldade de desenvolver a fé? Porque não é fácil, queridos. O Senhor falou comigo primeiro. Falar e ministrar é fácil, mas eu tenho que crer. Eu tenho que viver isso. Igreja, o Senhor quer levar eu e você hoje a viver o sobrenatural. Amém. Ele quer viver, Ele quer te ajudar você a perseverar, para você tocar na promessa do Senhor. E só você sabe qual é a área que você precisa. Eu quero convidar você a ficar de pé. E eu e você juntos agora vamos colocar perante o Senhor qual é a sua dificuldade que você entrou aqui. O que você não está conseguindo ter êxito? Aonde que está pegando que você não consegue abrir mão? Aonde que está difícil você andar no padrão de Deus? O que você precisa abrir mão hoje para entrar no padrão de Deus? Naquilo que Ele estabeleceu. Feche os teus olhos. Eu acredito aqui que todos, eu também preciso, a colocar umas coisas perante a cruz, perante o altar do Senhor. Se você deseja, eu quero chamar os pastores para estar ministrando. E você pode vir até aqui e colocar perante o Senhor. Porque eu e você somos homens falhos, que depende de estar prostrado perante o Senhor. Então, se você se sentir, se essa palavra tocou no teu coração, queridos, venha até aqui. Abre mão. O Senhor, Ele vai te ajudar. O Senhor não te trouxe você aqui somente para te confrontar. Ele me trouxe aqui para mostrar que Ele pode te ajudar. Que Ele vai dar o padrão para você construir a arca novamente. Os líderes também podem estar aqui na frente. Venha, igreja. Venha, porque o Senhor quer aumentar a tua fé. O Senhor quer trazer à tona a esperança, a perseverança, que talvez você chegou aqui e não está mais, que você está desejando abandonar.
deixar, largar essa família. Talvez você chegou aqui e fala: Senhor, eu não quero mais. O Senhor quer que você venha aqui e entregue para Ele isso. Venha, igreja, venha, porque eu também precisei. O Senhor quer aumentar a tua fé, Ele quer caminhar com você, Ele quer que você ande somente pela palavra dEle. Foi falado no começo do culto que Pedro foi somente pela palavra ele andou. E o Senhor quer fazer com que você viva isso, igreja, somente pela palavra. O Senhor não deseja que você veja o que Ele vai fazer. Ele só quer que você creia que Ele pode mudar essa situação, que Ele pode te levar a você tocar a promessa, mudar a sua vida, fazer você melhor, você conquistar o impossível, a promessa de Deus. Deus não está aqui somente para te julgar, Deus não está aqui somente para te trazer aqui para te envergonhar, não. Ele está aqui para te mudar, para mostrar que Ele quer te dar uma chance para você construir a arca novamente, estabelecer a presença de Deus novamente. Oh, Becomanai, Espírito Santo de Deus, traga o teu padrão, Senhor, traga a tua medida, Senhor, traga, Senhor, o teu querer, Senhor Deus, sobre as nossas vidas agora, Pai, para que quando vir a tribulação eu não corrompo, eu não caio,
Eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Entra, Senhor, no nosso coração. Entra no nosso coração e tira todo medo de fracasso. Tira todo medo, toda dúvida, Senhor. Eu ministro em nome de Jesus, Pai. Todo pecado, Senhor. Todo pecado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Leva-nos um padrão, Senhor. Leva-nos um padrão, Senhor. Aonde a loucura para a sociedade, aonde a loucura ali fora, Pai. Leva esse padrão, Senhor. Em nome de Jesus. Eu ministro, Senhor, fé. Fé, Senhor. Fé, Senhor. Fé, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, traga à tona, Senhor. Traga à tona as promessas. Porque talvez você está aqui e você esqueceu a promessa. Por isso que você não tem fé e não tem perseverança. Traga, Senhor, agora, Pai. Traga, Senhor, a promessa dos teus filhos. Traga a existência no coração deles, que eles foram chamados e escolhidos, Senhor. Traga, Pai. Porque talvez eles esqueceram e é por isso que eles não têm perseverado. É por isso que eles não têm crido, Senhor. É porque talvez a promessa está bem escondidinha, Pai. Está abafada pela circunstância. Em nome de Jesus. Fale, querido, com o Senhor hoje. O Senhor deseja hoje construir uma nova arca. O Senhor dá essa oportunidade de eu e você construir uma nova arca que não vai se corromper, que não vai se afundar perante a circunstância. É isso que o Senhor deseja. Em nome de Jesus, Pai, cura, Senhor. Cura, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos envolva, Pai. Nos envolva, Senhor. Porque nós sabemos que para obter a promessa nós precisamos estar envolvidos, encharcados com a tua glória, Pai. O nosso espírito precisa estar cheio da tua glória. Então vem, Senhor, sobre o nosso espírito agora, Pai. Vem, Senhor, enche nós, Pai, para que nós possamos começar a caminhar por fé, Pai. Enche nós, porque nós vamos entender o Espírito só quando nós estivermos no Espírito. Então vem sobre a tua igreja, Senhor. Derrama, Senhor, batiza com o Espírito Santo. Toca, Pai. Toca agora, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca a potestade, todo medo venha cair por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu ministro, Senhor. Eu ministro Espírito cheio. Eu ministro Espírito cheio, Pai. Em nome de Jesus. Seja impactado pelo poder de Deus. Seja impactado pelo poder de Deus. Seja impactado pelo poder de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos, Pai. Porque grandes coisas, Senhor, fez aqui essa noite. Grandes coisas o Senhor fez aqui essa noite. Então eu te louvo, Pai. Eu te louvo, Senhor, por essa chance que o Senhor nos deu hoje, Pai. De nós entregarmos, de nós sairmos de onde nós estávamos, para que nós possamos conquistar, Senhor, a promessa, para nós começarmos a construir uma nova arca, Pai. Eu te louvo por essa oportunidade. Dê uma salva de palmas do Senhor. E fala, Senhor, obrigado, porque hoje o Senhor me deu essa chance para estabelecer o teu reino, a arca, com o padrão e a medida que o Senhor escolheu perante a palavra dele. É isso que o Senhor fez com você. É isso que o Senhor fez conosco hoje. O Senhor deu uma nova chance para que eu e você estabeleça o padrão, viva conforme o padrão que Ele deu. Aleluia. Eu louvo ao Senhor.